Oi, pessoal. Mais um episódio do podcast Quinto e Rebelo. 7º episódio, pessoal. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. Eu digo que ela é a mulher da beleza, em todos os aspectos, tá? Eu vou apresentá-la e aqui nós temos uma apresentação bem interessante. Eu vou fazer questão de ler, porque é muito importante essa apresentação. Ela é empresária há mais de 3 décadas, inclusive conselheira do Grupo Macrolub, uma empresa piauiense reconhecidíssima na área de lubrificantes e também produtos para carros, né? Todo mundo aí conhece, a Macrolub é conhecidíssima. Mãe de 4 filhos, cristã, líder nata e também diretora de uma das maiores marcas de cosméticos do mundo, a Mary Kay. Com formação em contabilidade, especialização em gestão de pessoas, Master Coach, Golden Belt e coautora do livro Tempo de Ação, ela é exemplo de quem une razão e sensibilidade para empreender e transformar. Eu estou falando da Gledismar Vignoli. Olha que sobrenome chique, né? Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Fico feliz de ter topado esse convite especial. Vir ao nosso podcast é uma honra para nós, saiba disso. E a gente quer fazer algumas perguntas, conhecer mais a tua história. Pode ficar à vontade. Olha, Gledismar, para quem está nos assistindo agora, gente, eu conheço a Gledismar já faz muitos anos. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer até, né, pela Macrolub, na questão do registro de marcas, que a gente vai falar um pouco sobre esse assunto mais na frente aqui do bate-papo. E desde o início que conheci a Gledismar, ela sempre tem esse sorriso. Esse sorriso largo, esse sorriso de alguém que está sempre de bem com a vida. Além de tudo, é uma amiga fiel, conselheira. Então, quem tiver querendo conselhos, ó, essa mulher é um poço de conselhos. Mas, acima de tudo, humilde. Humildade, simplicidade. Então, eu acredito que essas virtudes caracterizam muito bem minha amiga. E por esses outros motivos que eu tô achando esse episódio muito especial, é importante a gente revelar para as pessoas um pouco da tua história, né? E esse podcast é para isso. Fique livre, fique à vontade. E você que nos ouve ou nos assiste, eu espero que você desfrute desse momento especial. E a gente vai para a primeira pergunta aqui. Vamos lá. Mãe de 4 filhos, não é isso? Você Sim. pode falar o nome de 2 aí depois, daqui a pouquinho. E tem uma trajetória consolidada no mundo dos negócios. Como esses 2 pilares, a maternidade e o empreendedorismo, se equilibram na tua vida? Conta pra gente aí. Às vezes eu olho para trás. Primeiro, eu quero agradecer, né? Agradecer por estar aqui. O Ari falou que eu tenho um sorriso largo. E desde que eu conheço o Ari, o sorriso dele também é largo, né? E a gente sempre teve essa conexão boa, né, Ari? Verdade. A gente passou, eu vou contar aqui mais na frente sobre um grande fato que eu vivi com você. Uhum. A gente não tocou nesse assunto aqui para se preparar, mas eu faço questão de relatar, né? Até mesmo unido à minha fé. Mas voltando para a pergunta, eu até ontem estava pensando, meu Deus, só o Senhor mesmo para me ajudar a criar 4 filhos diante de tanta adversidade que foi na minha vida, né? Eu sou uma mulher muito batalhadora, né? Eu sempre fui atrás dos meus sonhos. E uma vez conversando com a minha mãe, né? Ela disse que eu era fruto de um aborto que não tinha dado certo. Eu amo a minha mãe, eu acredito assim muito que ela esteja no céu, né? E uma mulher também muito batalhadora. Ela já tinha 4 filhos quando ela disse que para ter o 5º seria mais difícil, então ela não teria condições, até mesmo financeiras, de me criar. E, no entanto, Deus permitiu que eu nascesse, né? Amém. Eu acho que essa luta por nascer, essa luta por viver, essa vontade de viver, me fez ter aí 4 filhos. Eu teria até mais do que 4 filhos, né? Porque filho para mim é uma dádiva, filho para mim é uma bênção, né? Meus filhos são meninos maravilhosos e mesmo, para você ter uma ideia, eu tive 3 filhos naturais, né? E o 4º eu só tive cesárea porque o médico disse que estava enlaçada e na hora não estava. Mas eu optei por ter partos normais, naturais mesmo, porque eu queria que fosse tudo de acordo com o que Deus nos fez para ser, né? Sim.
E educar esses meninos, tá na empresa. Para você ter uma ideia, com 10 dias eu já estava com ele na empresa, Sim. né? As mulheres têm aí 6 meses de licença, né? Eu com 10 dias já estava com eles na empresa. Colocava. Desafio, né, Gleidmar? Minha sogra me deu de presente um bercinho, que era tipo uma rede. Sim. E aí eu ficava trabalhando e ficava ninando ele com o pé, né? Nossa. Então, era assim, foi assim que eu consegui. Também tive pessoas muito boas que trabalhavam comigo, né? Muitas meninas que me ajudaram, Sim, né? Eu digo sim. assim, eu tive Um suporte, né? Uma rede de apoio. Uma rede de apoio muito boa. Sim. Sempre tive. Eu vejo minhas amigas com dificuldade de encontrar pessoas para poder ajudar. Eu tive uma dificuldade ali quando os 4 pequenos, eu até lembro, uma pessoa chegou, dona de uma agência, chegou para mim e disse: olha, quando você for procurar alguém para trabalhar com você, não vai dizer que tem 4 filhos, não. Porque senão ela corre. Eu digo, mas eu tenho 4 filhos, eu não posso mentir. Eu tenho que falar a verdade e ela gostar de criança, Isso. né? Mas para mim foi. Não vou dizer que foi fácil, né? Não vou dizer isso, até mesmo porque em 6 anos eu tive 4 filhos. Né? Em 6 anos eu tive 4 filhos. Então é uma escadinha. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. É o meu maior patrimônio, são os meus filhos. Uma bênção. Filhos é bênção, eu tenho 2 e eu posso dizer que cada um tem a sua personalidade, seu jeitinho, mas nosso coração pelos nossos filhos é algo assim maravilhoso. Fala dos teus filhos assim no sentido, eles como é que estão hoje? Tá tudo bem? Adultos? Estão todos adultos, né? O mais velho, inclusive... Segunda-feira estou partindo para Manaus. Meu filho vai tomar posse lá. Ele é auditor fiscal, né? Que bom. Do estado. Bênção. E para mim foi uma grande bênção, né? Vou celebrar. relatar sobre isso também mais na frente aqui desse podcast. Né? E o Arthur, ele é o Marcos Rodrigo, né? O mais velho. O Marcos Arthur hoje é gestor de tráfego. Menino também maravilhoso. Tá crescendo muito, até na Europa aí, ele já tem clientes, né? E eu sou Fala muito o nome dele de novo, Marcos porque pode ser que alguém Marcos esteja Arthur. interessado em tráfego pago, já pega o gancho pra fazer o merchan. Marcos Arthur Vignoli. Olha né? aí. Então, eu super indico, não somente por ser mãe, mas desde que ele começou a trabalhar com a nossa empresa, com o tráfego pago, com a Macrolube, dentre outras empresas também, a empresa cresceu muito. Olha só. Muito. Um né? case de sucesso, então. Um case né? de sucesso. Isso é importante. Né? E ele passou uns dias, que ele mora em Recife, né? E ele passou uns dias na minha casa semana passada. E aí, a gente conversando, e ele estava conversando com um cliente dele de Portugal. E eu achei tão lindo aquilo, sabe? Sabe aquela mãe que fica assim babando, olhando mas é pro bom filho? mesmo, Eu digo, gente, que bom. Muito que obrigada, bom. Senhor. Uma bênção. Porque a gente sabe que não é... A gente sabe que a gente trabalha para isso, que a gente se esforça para educar os filhos, mas a gente precisa da ajuda do alto. Exatamente. Porque se não tiver, a casa não é construída na rocha. É verdade, né? É verdade. O meu terceiro filho, nosso terceiro filho, o Marcos Victor, é hoje o que ficou no meu lugar no financeiro na empresa, né? Hoje eu só sou conselheira. Só, olha aí. Né? Uma grande responsabilidade. E é uma grande responsabilidade, Sim. né? Porque são famílias, a gente emprega muitas famílias e a gente tem muita responsabilidade por isso. Com certeza. Né? Além de que a gente trabalha com segurança. Nós não vendemos óleos lubrificantes apenas. A gente trabalha com segurança, porque nós trocamos o óleo do carro do cliente, nós cuidamos da mecânica do carro do cliente. Então, a gente tem muita responsabilidade sobre isso. E o Vitor é essa pessoa muito responsável, muito transparente, um menino muito sério e muito honesto. Né? O Vitor é o que já está contigo na empresa. Hoje ele está na empresa, na Macrolube. É o que eu falei com ele, né? Naquela vez que a gente conversou. Sim. Muito educado, viu? Muito educado. Depois traz ele aqui também para ser entrevistado. É bom. Olha aí. O Marcos Alexandre, ele é o mais novo, né? Formado em gastronomia. Olha só. Ai, gente, cada doce, cada coisa gostosa, meu filho, meu Deus. E foi morar na Irlanda, né? Já tá com 3 anos lá, né? Muito feliz, ele recebeu já seu visto lá na Irlanda. Tá trabalhando em um restaurante, ele trabalhou há 2 anos
no Hotel Hilton, né? Uhum. Então teve uma base Famosíssimo, muito né? boa, né? Por Uhum. trabalhar no Hotel Hilton. E por opção, ele pediu para sair para ganhar mais. Sim. E meu filho hoje, graças a Deus, está muito bem sucedido. Muito bom. Olha, é interessante porque por trás de uma empresária tem uma família. E ela falou dos filhos, mas eu queria que você também falasse do esposo, né? Que ele não Claro, pode deixar de esquecer dele. porque Fala meus um pouco filhos não dele. seriam também o que são se não tivesse também a participação de um pai como o Marcos, né? Maravilha. Eu vou chorar. O episódio é seu, fique à vontade. O Marcos, ele é um pai muito presente, né? Que bom. Um paizão. Um paizão. Exemplo. Apaixonado pelos filhos. Apaixonado por mim. Principalmente. Deixa bem claro isso. Mas, assim, ao mesmo tempo que ele é aquele coração Sim. de manteiga, É. sabe? Eu até digo, Marcos, você tem que ser mais forte. Tem que Mas ser duro. ele é aquela pessoa humilde por natureza, Sim, né? O sim. Marcos, ele é aquela pessoa humilde por natureza, muito trabalhador, muito trabalhador. E eu tenho certeza, né? Que Deus nos uniu Uhum. para que a gente pudesse construir um lar que a gente tem hoje Sim. e a empresa, que é uma empresa familiar, né? Sim. Muito bem sucedida, mas cada um teve a sua grande participação ali dentro e tem, né? Cada Maravilha. um na sua área, né? Sim. Eu fiz questão de iniciar esse podcast para Gleismar falar sobre a família, porque a gente sempre diz, o empreendedor sozinho ele não consegue nada. E todos que foram entrevistados até hoje sempre tocam na família e se emocionam, porque é natural, óbvio, porque a família é a base, né? A gente acabou, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando, né? A Gleismar falou uma coisa muito importante. Família é a rocha. A família, se Deus não estiver na frente com uma rocha, na verdade, a família não se sustenta. Então, esse exemplo que você está trazendo hoje de uma mãe empreendedora que não deixou de empreender, mas manteve o foco na família e no empreendedorismo, é uma comprovação de que é possível. É desafiador? É, mas é possível. A mulher hoje, ela é múltipla, né? E eu imagino na tua época, no sentido lá atrás, como era mais desafiador ainda, um tempo que às vezes não se via, às vezes, tantas mulheres na liderança de empresa, e você já estava ali, né? Levantando, se engajando nessa questão de liderar empresas, Na né? verdade, com 19 anos eu fui. O Olha Marcos já só. tinha aberto, a Uhum. Macrolugo já estava com 1 ano de aberto. E a gente começou a namorar. Com 2 meses ele me pediu para casar. E- Olha só, esperto, Foi né? ligeiro. Não posso perder minha bênção. Bora, minha filha. Com 2 meses ele já me pediu para casar. E eu fui trabalhar na empresa, né? Uhum. Quando a gente noivou. Porque ele me pediu para casar com 2 meses de namoro e a gente noivou com uns 7 meses de namoro. E aí eu fui para dentro da empresa. Mas a primeira recepção que eu tive foi recepção e decepção, né? Uhum. Foi, ele tinha uma secretária e um vendedor apenas. Aí o vendedor, eu fiz um pedido para o vendedor, né, fazer. E aí ele disse, não, eu não atendo a pedido de mulheres. Olha só. Do nada, assim. Uhum. Aí eu disse, mas aqui você vai ter que atender, Uhum. porque agora eu vou ser a dona. Olha aí. Já Então, colocou assim, eu me posicionei, entendeu? Exatamente, se posicionar. Porque se a mulher não se posiciona, né, principalmente dentro do ambiente de trabalho, Uhum. fica difícil, É né? verdade. Principalmente, eu acho que, eu não sei se hoje tá pior do que antes, eu não sinto isso, Certo. né? Hoje eu não sinto isso. Talvez porque a minha presença já Uhum. tem esse posicionamento, assim. E eu acho que dentro da empresa a gente tem que respeitar os processos, Sim. independente se você é homem, se você é mulher, né? Exato. Se eu aceitei estar ali na empresa, o processo da empresa é aquele, eu não posso me desviar, né? Exatamente. Eu não vou atender ao meu diretor da empresa porque ela é homem, porque ela é mulher, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito contraditório dentro da execução dos processos, né? Esse assunto é tão interessante, renderia até um episódio todinho, né? Porque é um assunto que você tem propriedade para falar,
a gente sempre fala que você tem lugar de fala, porque você é mulher empreendedora, já passou por muita coisa. E eu acredito que a gente pode trazer também de gancho aqui, pessoal, que está nos assistindo, nos ouvindo. Respeito, gente. Respeito. O respeito, É. tudo começa pelo respeito. Se a sua chefe é mulher, é homem, enfim, respeito. A Gleismar falou da palavra processos. Toda empresa tem que ter processos. Tem que ter processo. Estabelecer os seus processos, independente de quem está na liderança, e principalmente se for mulher, porque existe, infelizmente ainda existe aquele machismo estrutural, respeito. É o principal, é a base, né? Mas vamos falar de fé agora. Eita, esse assunto é bom. Falamos de família, vamos agora passear um pouco pela fé. Sabemos que ela é central na tua caminhada, a fé em Deus. E como é que a espiritualidade te guiou nos momentos mais desafiadores da tua vida? Conta pra gente aí. Nossa, eu vou escrever meu livro, né? Eu não te contei, mas agora Conte já aí, fica em primeira aqui, mão. primeira mão, né? Eu vou escrever meu livro porque Deus não me daria a oportunidade de passar por tudo que eu passei para que eu não transbordasse isso para as outras pessoas, né? E eu tenho ouvido muito isso. Gleidismar, eu me aproximei mais de Deus porque lembra que você me falou isso? Gleidismar, lembra que você me contou aquele... Olha, Gleidismar, eu nunca esqueci do que você me contou. E a partir daquele momento, eu busquei outros ares e mudei de vida, né? Então, assim, eu acredito muito que Deus permite... Na vida da gente, tudo que a gente passa é permissão divina. É né? verdade. E a gente precisa saber pegar isso e levar para a nossa vida, ressignificar aquilo que não foi bom e perguntar para Deus, para quê? Sim. Né? Para quê? Eu lembro, agora eu vou contar. Eu lembro, Ari, que você fez a nossa... Não, você não, foi eu. Eu fui no Sebrae, na naquele época. guichê do Central Fácil, né? Que Isso, fazer a marcas e patentes Sim, da Macrolube. Macrolube. Fiz e achava que era só aquilo, esqueci que tinha que pagar todos os anos, né? Não fui orientada, né? Ou talvez tenha sido e deva ter esquecido, E na né? correria de empresário. Na correria de empresário. Acabou em 4 filhos, né? na correria de cliente. Mas foi bem no início da empresa mesmo que eu fiz isso. A empresa é de 1991. Eu fiz, me parece que, eu não me lembro ao certo, mas em 1999, uma coisa assim. A primeira tentativa, né? A primeira tentativa. E aí, tomamos posse da marca, né? Tudo a favor, tava tudo certinho. 10 anos depois, a gente soube que tinha uma outra Macrolube em Fortaleza, uma outra em Recife, uma outra na Bahia, e uma tal de Macrolube tinha tirado essas empresas. E eu fiquei, que tal de Macrolube é essa? Que eu saiba, a minha primeira. A minha primeira, né? E quando eu fui ver, nós tínhamos perdido a marca. Passou os 10 anos, não renovou. Passaram-se os 10 anos, não renovei. Fica a dica aí. Para quem tem a sua empresa, proteja a sua marca. Isso. E eu estou na frente aqui da pessoa ideal, gente. Não é porque seja que eu estou sendo entrevistada aqui por ele, não. Mas é a pessoa ideal. E o que acontece? 10 anos depois, essa empresa estava lá com o nome, né? E eu disse, não pode. Não pode. Fiquei muito triste, né? E aí, foi quando eu lhe chamei. Exato, né? A gente se conheceu nesse momento. E aí eu disse, olha, a gente tem aqui como ganhar isso, Sim. né? E aí o Ari colocou de novo o nome da Macrolube no INPI, isso. né? E confesso a você, Ari, foi uma graça que Deus me deu por intercessão de Santa Terezinha. Eu pedi muito a ela, né? Eu não tenho devoção por Santa Terezinha. Mas nessa época eu pedi. E a gente sabe que Deus realiza, né? Mas eu fiquei na certeza de que iria dar certo. E em pouco tempo você me liga dizendo que a gente tinha conquistado novamente a marca, né? Como registrada. Registro. Eu lembro que naquele dia eu fui com uma amiga para a igreja. Eu chorava tanto,
tanto. Eu sou meio chorona, né? Padre Florencio, que era meu diretor espiritual, ele dizia, né, que eu tinha o dom das lágrimas, né? Eu dizia, padre, mas é porque eu choro demais. Ele disse, não fale isso, porque senão seca. Olha. Não fale. E aí eu evito até de Sim. pedir para tirar esse dom, deixa o dom aí. Deixa o dom aí. E eu simplesmente chorava muito em agradecimento Gratidão, a Deus, né? por ter conquistado, e a você que foi canal Muito obrigado, dessa minha graça, amiga. né? Eu digo sempre que é uma via de mão dupla. O cliente, ele conquista e a gente celebra junto, porque uma coisa que eu e Maria temos é cuidar da marca do cliente como se fosse nossa. É o lance da empatia, né? Se colocar no lugar do cliente. Quando nós nos conhecemos, você estava muito aflita. Eu lembro muito bem. E foi numa condição mesmo de desespero. E aí eu fiz um mapeamento, analisei os pontos que a gente tinha, né? Para poder recorrer novamente. E graças a Deus, com essa inteligência competitiva, a gente avaliou e deu tudo certo. E hoje você tem marca registrada. Então, assim, o que eu quero falar com isso? Gente, a Gledismar, ela é um case de sucesso. Mas ela teve que passar por uma situação complicada, desafiadora para isso. Se você está nos ouvindo e nos vendo e tem marca e não sabe nem o que é registro de marca no NPI, procure a Quinto e Rebelo, a gente conversa, eu te explico, assim como a Gledismar entendeu e hoje a marca dela é exclusiva, a Macrolube. Mas ela, infelizmente, antes de ter a bênção, ela teve que passar por um desafio. Claro que se ela tivesse tido lá atrás essa assessoria, esse conhecimento, essa orientação, não teria passado por isso. Mas aqui é uma prova viva de que, com orientação técnica, com confiança, porque também tem isso aí. Ela confiou na gente e ela percebeu, não, encontrei uma pessoa, uma empresa séria, né, para cuidar da minha marca. E até hoje é a nossa parceira. Para vocês terem uma ideia, acho que a gente se conhece desde 2017, por aí. A Gledismar sempre está ali, renovando o contrato com a gente de monitoramento da marca. A marca dela já é registrada, pessoal. Mas ela tem com a gente um contrato de monitoramento contínuo da marca, mesmo com registro. Por que esse monitoramento contínuo é importante? Para evitar plágios, para evitar que alguém esteja usando a Macrolube indevidamente. Então, nossa empresa faz todo um monitoramento, que a gente chama isso de análise semanal. E toda semana, todo dia, na verdade, nem semana, diariamente a gente fica monitorando o processo. E a Macrolube tem essa assessoria exclusiva, premium, vamos dizer, porque a Gledismar enxerga isso como importante. Então, muito obrigado, minha amiga, pela sua palavra. Então, essa para mim foi um momento de muita fé, sabe? Eu tinha certeza ali que já ia sair pra gente, né? E eu acredito que fé é isso, é você acreditar naquilo que você ainda não viu, né? Daquilo que você não tem certeza. E quantas coisas já aconteceram comigo dessa forma, né? Uma mais recente, não foi a mais, foi a mais recente. Está com um mês, mais ou menos, né? Eu vou chorar de novo. Eu gosto de falar, que é bom que eu não choro. Chora, senão... agora eu vou fazer igual o padre que falou. Qual foi o padre que falou? Que você falou? Padre Florencio. Padre Florencio. Chora, senão vai secar. Eu vou lembrar disso agora. Há um mês atrás, eu sou muito devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fui pra novena e levei um buquê de rosas pra ela. E eu disse, mãe, aqui é ingratidão ao que vai acontecer, né? Porque meu filho, ele passou em 4 concursos públicos. Rio de Janeiro, Pernambuco, Belo Horizonte e Manaus. E Manaus, né? E aí o que acontece? A gente fica esperando que o filho seja chamado e tudo, e você vê ali seu filho estudando. E detalhe, ele trabalha na uma empresa do Rio de Janeiro que formula questões para os concurseiros passarem. Olha só. E ele passava, o concurseiro também passava, inclusive ele foi homenageado ano passado pelo dono da empresa lá, que é a Guruja. E simplesmente ele disse, olha, nós temos um menino no Piauí, né, que formula, é conselheiro aqui de questões para concurso. Ele passou e ajudou muita gente a passar. E toda vez que era para ele ser chamado, o governo estipulava uma norma, não sei de quê, que aí ia ser chamado só próximo ano, né? Sempre adiava, né? Sempre adiava. E aí eu digo, não, eu vou já agradecer logo, porque vai acontecer.
E eu já não estou aguentando mais. Eu sei. Né? E aí fui na igreja e pedi para Nossa Senhora, né, que realizasse esse sonho dele Uhum. e meu também. Quem é que não quer ver seu filho Exatamente. bem empregado, né, feliz, encaminhado, né, encaminhado, profissionalmente. né? Ele já tem um emprego dele, que é trabalhando para o Guruja, graças a Deus. Uhum. Mas o concurso para ele seria Com certeza. a prioridade, né? E aí, uma semana depois, eu estava em um evento e ele me liga e diz: mãe, fui chamado. Ai, meu Deus, o E coração da aí mulher eu nessa chorava hora. tanto nesse evento e minha amiga me abraçou e disse: eu Gente. eu quero ter esse choro também com meus filhos. Eu Eita, quero ter esse Gleidemar. choro com meus filhos. Então, assim, isso também foi um momento de fé. Um outro episódio também foi ano passado, esse foi muito forte, né? Uhum. Eu fui para a igreja, eu estava respondendo a uma situação desagradável, injusta, Uhum. em relação à minha pessoa. E assim, para mim foi uma situação muito, muito triste, mas que eu já sabia que Deus estava ali no comando, sabe? Sim. Porque quando você está com a verdade, você não pode temer. Exato. E aí eu fui para a igreja, e quando eu cheguei lá na igreja, o Marcos trisca-se em mim. Eu não sei se você sabe, mas eu sou muito devota de São Padre Pio. Você me né? falou quando a gente tenho um conversou quadro uma bem vez, você grande falou. na minha sala, né? Uhum. Para lembrar ali a presença de Padre Pio. Mas eu tenho a certeza, assim, de que a realização quem faz é Deus, né? Uhum. E nesse dia eu estava de joelhos, fazendo minhas orações, e o Marcos trisca assim no meu ombro e pediu para eu olhar para o banco da frente. E quando eu olhei, uma foto do Padre Pio sorrindo. Nossa. E aí ao redor tinha dizendo assim, era um celular com a foto do Padre Pio. A pessoa estava em pé e colocou o celular em cima. Sendo que estava aceso, né? Uhum. E ao redor da cabeça do Padre Pio tinha escrito assim: se na terra Deus faz coisas boas, imagine no céu. Forte. E para mim aquilo foi tipo assim, Uma confirmação? uma confirmação e um chamado Sim. para que eu deseje mais ser do céu, Sim. né? E aquilo para mim foi muito forte. Foi muito forte, porque se você tiver desejo do céu, tudo que você for fazer, você vai pensar assim: o que Jesus faria? Sim. O que Jesus diria, Diria. né? Uhum. Como Jesus iria resolver essa situação? Né? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Porque a carne e o espírito lutam. Mas é impossível? Claro que não é impossível. Né? E naquele dia eu tive a certeza de que Deus estava ali comigo. E qualquer situação que viesse é porque Deus queria. Sim. Né? E eu fiquei bem tranquila. E eu tinha sentido saudade do meu filho, que mora na Irlanda. E a gente, uma semana depois, ia para a Irlanda. Quando chegou lá, meu filho disse: mãe, aqui tem uma igreja onde tem uma relíquia de primeira. Quem é católico tem essa devoção, assim, relíquias, né? Uhum. Tem uma relíquia de primeira de São Padre Pio. Eu digo: eu quero conhecer. Inclusive, a gente vai completar 30 anos de casado. Eu estava com meu esposo, né? A gente vai completar 30 anos de casado e eu quero fazer a renovação dos votos nessa igreja. Aí ele: mamãe, a senhora tá querendo demais? Aí eu disse: a gente vai lá agora. Como a gente ia dar uma volta ali pela Europa, ali Milão, Alemanha. Um tour, né? Um tour. Ele disse: quando a gente voltar, a gente vai lá. Eu digo: tá bom. Aí quando a gente voltou, faltava 2 dias para comemorar os 30 anos. Aí eu disse: vamos lá pedir para celebrar, se pode, né? Sim. E aí, quando eu cheguei, ele disse: a senhora é teimosa, porque a igreja vai estar fechada. Eu digo: meu filho, eu vou pedir os anjos Mulher da de guarda fé, para poder rapaz. passar na frente e essa igreja vai estar aberta.
Quando chegou lá, tinha só uma portinha, e nessa portinha eu entrei. Uhum. E aí era o secretário da igreja que estava lá, e lá tinha uma loja com tudo do Padre Pio, tudo referente ao Padre Pio. E eu contei minha história para ele, pedi para ele abrir a loja, se podia, né? E aí ele abriu a loja para mim. Lá tinha um quadro muito bonito. E eu perguntei quanto que era aquele quadro. E ele disse que para mim seria 10 euros. Eu digo, como assim se é 45 euros? Uhum. Ele, para você é 10 euros. E ele não agiu como o Padre Pio. O Padre Pio era muito seco, objetivo, direto, Uhum. né? E eu disse, tem algo especial aqui, né? Uhum. E aí contei minha história para ele e perguntei para ele se poderia celebrar a renovação do meu matrimônio lá. Sim. E aí ele disse sim, liga aqui para esse padre, né? Ele falando inglês, meu filho traduzindo tudo, porque eu não domino, eu sei falar inglês, mas Uhum. muito pouco, né? Não domino inglês ainda. Ainda? E aí ele disse o seguinte: vem aqui. Aí abriu a igreja para mim, né? Nossa, que E eu gentileza, fiquei né? sozinha na igreja com meu marido e meu filho. E eu só chorava, só chorava, Imagino. né? A graça E naquele alcançada. momento eu pedia muito pela cura de um sobrinho meu, Uhum. né? E eu tinha certeza que meu sobrinho estava sendo curado naquele momento. Liguei para o padre, que ele me deu o telefone. E detalhe, o padre era de Recife, mesma cidade do meu esposo, e morava em Jaboatão dos Guararapes, onde meu esposo morava, né? Olha só. E aí foi conexão, e o padre disse que eu poderia ir e que ele iria celebrar, sim, a renovação dos nossos votos. Quando eu saí de lá, aos prantos, liguei para minha sobrinha e disse para ela, eu disse, olha, ele tá curado, né? Aí ela disse, eu acredito, porque lembra daquela oração que a senhora me deu? Eu disse, lembro. Aí ela disse, eu boto ela na cabeceira da minha cama, e ela não estava na cabeceira da minha cama. O neném tinha feito cocô, que eu estava rezando por ele, né? Uhum. E eu subi para poder trocar ele. E aquela oração estava em cima do trocador dele, Olha só, que era para eu gente. fazer justamente na hora que eu estava pedindo Uhum. pela A cura dele. conexão, né? Ele já tinha ido até para Albert Einstein para fazer tratamento, né? E hoje eu vejo ele como uma criança muito sadia. Claro que a gente tem alguns cuidados em relação à Sim. alimentação, mas é um menino muito inteligente, um menino muito sadio, Pedrinho. E para mim ali foi uma conexão com Deus muito Com forte. certeza. No dia seguinte eu queria, porque queria um buquê artificial, não Uhum. encontrava em canto nenhum. Faltava 1 hora Pra para celebração. celebração. E eu digo, não, esquece buquê. Vamos para a igreja. E aí eu fui para a igreja. Nós fomos, né? Eu, meu marido, minha sobrinha também estava morando lá, foi também conosco. Um amigo também estava lá conosco. E aí ele chegou para mim e disse: olha, vamos procurar o buquê? Eu digo, não. Insistiu, né? Eu digo, não. A gente não vai perder essa celebração. E no interior eu ia dizendo assim: anjo do Padre Pio, passa na frente, procura esse buquê para mim. Desejando esse buquê. Gente, 3 quarteirões à frente, uma loja cheia de buquê na frente. Olha só. Buquê vermelho com branco, buquê rosa com branco. E aí disseram assim, olha, leva esse vermelho com branco, tá muito bonito. Eu digo, não, eu vou levar esse rosa com branco. Uhum. Eu sempre fui assim, sabe? Sei. Eu tenho minha opinião, Sim, né? sim. E Se aí posiciona, né? me posiciono, né? E Isso. aí peguei aquele buquê, né? E levei. Quando cheguei lá, toda a decoração da igreja era rosa com branco. Olha As só. flores era rosa com branco. Tudo Teve a sincronizado. celebração, né? Teve a celebração e depois da celebração, eu me ajoelhei junto com meu marido, a gente agradeceu a Deus. E aí meu marido olhou para mim e disse assim: quando a gente sair, vamos conversar com aquele senhor que conversou com a gente ontem? Aí eu disse: vamos sim.
que eu olho para trás, o senhor estava em pé, de braços cruzados, e disse que queria falar comigo. Uhum. E aí, nós fomos, terminamos nossas orações, fomos lá naquela salinha lá. E aí ele disse, escolha um presente, eu quero lhe presentear. Aí eu Olha, que disse, não, obrigada. Ele, não, escolha, eu quero lhe presentear. Porque ele já tinha feito aquele desconto pra mim, Exato. né? Ele foi muito grande. De 45 por 10 euros, De né? 45 por 10 euros. E aí ele disse, escolha um terço. Aí eu escolhi. Aí ele olhou pro Marco, escolha um pra você. Aí o Marco, não, obrigada e tal. Aí ele, escolha. Aí o Marco escolheu. Aí ele disse, eu tenho aqui agora um presente pra lhe dar. Que era um pacote de... Eram as medalhas de rosas, feito rosas, com a foto de Padre Pio e uma relíquia dentro, né? E aí ele disse assim, você é uma missionária de São Padre Pio. Sendo que ele não sabia que há 4 meses antes eu tinha passado por um momento tão triste, que eu disse, Padre Pio, eu não quero ser mais devota sua. Uhum. Ele não sabia do que eu tinha falado, Eu sei. né? Eu não quero ser mais sua filha espiritual. E aí, naquele momento, me veio uma voz interior que dizia, e o que Jesus passou na cruz por você foi pouco? Eu disse, me perdoe, né? Uhum. E naquele momento ali, eu cessei todas as minhas indagações, Uhum. né? Enfim, esse senhor chegou para mim e disse que eu era missionária, me deu 12 medalhas, que seriam os 12 apóstolos ali, né? Uhum. Os 12 discípulos, né? E me deu uma outra que disse que representava Jesus e que eu ficasse com essa medalha. Sim. E aí eu contei para ele o que aconteceu comigo, né? Eu fui para um retiro aqui em Teresina. E quando eu tava no retiro, me veio uma música muito forte que era Chagas abertas ao coração ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. E aí o rapaz não sabia, eu era que estava ministrando a oração, pediram para eu ministrar naquele momento. Foi um momento de muita unção, né? Uhum. Mas eu precisava partir porque minha mãe estava na UTI, eu precisava dormir com a mamãe naquele dia, né? E no caminho vinha um carro na minha direção, de portas abertas, e eu disse eu sou diretora da Mary Kay, você ainda vai falar Não aí? vou falar. É a próxima Eu estava pauta. com 2 consultoras e o filho de uma, né, ele tinha ali seus 10 anos de idade, isso foi ano retrasado. E quando eu vi aquele carro, me veio um relance de um episódio que eu passei quando eu tinha por volta ali dos meus 13 anos, que tinha um casal brigando e ele puxou a arma para ela e ela bateu a mão e a arma foi para mim. Nossa. Né? Isso no meio da rua, né? Sim. E aquilo ali foi muito forte para mim. Sim. Porque foi um livramento, né? Mas foi assim, um relance assim, sabe, de segundos. Uhum. E eu disse pra minha amiga, eu disse, é assalto. Aí eu acelerei, que eu acelero, o carro para no matagal e começa a atirar. E 2 tiros pegou no meu carro. Meu Sendo que o Deus. tiro era pra pegar no meu coração, Uhum. né? A forma, o vidro ficou furado, ficaram os 2 furos no tiro, né? E eu não sabia que eu estava passando no meio de um fogo cruzado. Nossa. E vinha o demais. camburão da polícia com a metralhadora, eles atirando, né? Então, assim, para mim foi um grande livramento aquilo. E eu tive um momento de risos e choros, sabe? Eu não sei o que foi que aconteceu comigo ali naquele momento. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. Ria porque de felicidade, porque Deus me ama Sim, demais, livramento, né? Do livramento. E chorava, acho que nervoso, né? Com certeza. Porque eu achava que naquele momento a bala estava na minha cabeça. Porque elas procuravam a bala dentro do carro, não tinha ninguém ferido. O furo estava ali, os 2 furos. E onde foi que essa bala foi parar? Como a gente vê aqueles casos que ficou encaixado na cabeça, Sim, alguma alojado. coisa assim, Uhum. alojado, né? Uhum. Eu digo, não, tá em mim, né? Mas não. Foi realmente
um livramento, né? Uma de proteção Deus. divina. E aí, quando eu contei para esse senhor, para esse secretário da igreja lá em Dublin, ele disse: o que aconteceu com você foi o que aconteceu com o Papa João Paulo II, né? Atiraram nele, né? Uhum. Um rapaz atirou nele, era para pegar no coração e na cirurgia foi encontrado no estômago. Nossa Senhora pôs a mão, né? E aquele projétil foi levado para Fátima e colocado na coroa de Nossa Senhora, que estava faltando uma pedra, e encaixou justamente na coroa aquele projétil. Então, ele falou para mim: acredito muito que Nossa Senhora colocou a mão e você não foi ferida, né? Mas a gente sabe que tudo é obra de Deus. Com certeza. Tudo é permissão divina, né? Então, se ele ainda me quer aqui na Terra, eu não posso ser qualquer uma, né? Você é uma filha amada, né? Eu não posso ser qualquer uma. Olha, gente, vocês percebam que é um episódio que envolve o empreendedorismo, mas envolve a mulher, a fé. E é isso que a gente quer trazer para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo. É essa realidade. É você, naturalmente, quem você é, né? Sem aquela situação também que as pessoas tendem eu vejo a Gledismar só assim nas redes sociais. Não, aqui é a Gledismar verdadeira. Do jeito que ela nas redes sociais também, obviamente. Mas, tipo assim, aqui vocês estão ouvindo histórias que talvez ela nunca nem contou, assim, né? Assim, em público. Não. Então, é uma baita oportunidade e eu fico muito feliz de eu estar ouvindo, viu? Nós, né, estarmos ouvindo. Agora, vamos fazer aqui um giro, porque empreendedora do ramo automotivo é predominantemente masculina. A gente já falou sobre isso, das suas os desafios e as superações, né? E que, lógico, é uma constante. Mas você deu um giro aí e se tornou líder da Mary Kay. Olha só, a Mary Kay é talvez uma das maiores marcas de cosméticos do planeta, né? Você tem mais propriedade para falar do que eu. Conta pra gente como foi essa imersão no universo da beleza, no empoderamento feminino e como é que tá sendo também, porque tá continuando, é uma constante, né? Como foi que tu entrou nesse universo Mary Kay? Fala um pouco dessa história, Gledismar, Mary Kay. Eu digo assim que Macrolube, ela foi um sonho do Marcos, né? Macrolube foi um sonho do Marcos. Quando eu entrei para Macrolube, a Macrolube já tinha 1 ano de abertura. Então era o sonho dele, né? Mas eu sempre fui apaixonada pelo empreendedorismo, eu sempre fui apaixonada por gestão. Gente, eu vendia din-din com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu tinha uma fábrica de din-din. E tinha um rapazinho que vendia. E eu pagava comissão, ele tinha direito a chupar din-din também. Olha, essa história então, é boa, viu? Assim, Começou cedo, né, Gledismar? Comecei cedo. Eu tinha coleção de papel de carta e vendia papel de carta. Então, assim, eu sempre tive esse empreendedorismo na veia por conta de minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito batalhadora. Gente, minha mãe... eu até me emociono em falar da minha mãe, porque... É um exemplo pra você, é um exemplo, né? Uma referência. Uma grande referência, nossa. Como é o nome dela? Maria Alice. Maria Alice. Maria Alice, lindo, né? Lindo. Lindo esse nome. E ela também era muito bonita, muito bonita. E minha mãe sempre foi uma mulher de muita devoção, de muita espiritualidade, muito guerreira, né? Imagine. Ela junto com meu pai, com 5 filhos, né? Ela começou do zero. Ela também tinha uma loja muito grande, a Alice Presente na época, que era do tamanho da Macrolube hoje, de uma rua a outra, né? Sim. E ela sempre foi aquela mulher muito batalhadora, mas que, por força do empreendedorismo e de muitas preocupações, começou com derrame, infarto, ponte safena e foi obrigada a deixar o comércio, né? Mas sempre foi essa mulher que me inspirou muito, muito. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, uma mulher muito verdadeira, muito amiga. Sim. Pra você ter uma ideia, hoje, as amigas da mamãe ligam pra gente dizendo: ó, minha filha, eu tô aqui, sua mãe se foi, mas eu tô aqui. Pra dar esse suporte, pra dar esse suporte, né? E eu acho isso muito bonito, porque amigos de verdade é muito difícil. É verdade. Né? Então, assim, essa questão da Macrolube foi
uma realização nossa também, né? Chegar onde a gente está hoje. Mas chegou um determinado momento que eu pedi a Deus algo novo, né? Algo novo em que já que meus filhos já estavam já adultos, Sim. eles poderiam ficar no meu lugar e eu ia fazer algo novo, Isso. né? E você gosta de desafios, né? Que eu sei. Então, sempre é gostei, mais um motivo, né? Sempre gostei. Só abrindo aqui um parênteses. Você sabe do evento do Geraldo Rufino, né? Sim. Eu conheci Geraldo Rufino nas redes sociais. Peguei um avião, fui lá conhecer ele. Convidei ele para vir para Teresina. Sim. Um evento para 400, 600 pessoas no máximo. Tive que aumentar o espaço, foi para 1.400 pessoas. Olha só, gente. Tudo e detalhe. Dá um episódio. Esse evento foi todo baseado na Bíblia. Olha, massa demais. No livro de Neemias. Depois eu conto. Eu conto. Mas é uma história muito Agora, importante. Em relação a Macrolube, eu sempre me realizei fazendo a gestão da empresa, sempre me realizei, passei por muitos desafios. A empresa, há 22 anos atrás, foi o momento mais difícil da minha vida. Eu cheguei a dever 1 milhão, né? Nossa. E quase 1 milhão, né? Mas para mim, ali, eu dizia para o Marcos, eu digo, deixa que eu enfrento isso aqui. Eu vou enfrentar isso aqui, né? Ali foi um momento de lapidação muito grande, né? Olha só o nome, lapidação. Né? Foi um momento de lapidação muito grande, os filhos da gente todos pequenos. A minha maior, se tiver alguma situação aqui que eu não sei se não é que eu me arrependa, mas eu não faria daquela forma. Eu trabalhava dia e noite, incansavelmente, para sair daquela situação e pagar o que devia. Sim. Porque uma coisa é certa, nunca saí do meu lugar. Nunca. Nunca um cobrador bateu na minha porta naquela época, em 2003, né? 2003. E eu dizia que não estava. Não, eu tenho 4 filhos, eu preciso prezar meu nome e eu preciso passar dessa. Em 4 anos, a gente sanou todo o débito. As empresas que trabalhavam conosco voltaram a trabalhar conosco. E detalhe, muitas continuaram ali nos ajudando, nos dando apoio, porque você pode não ter crédito, mas se você tiver credibilidade, você sai da situação que você está hoje. Escuta isso. Você pode não ter crédito, mas se você tiver credibilidade, se as pessoas confiarem em você, se você for uma pessoa de verdade, humana, você sai da situação que você está. Então, era essa consciência que eu tinha, né? E a gente saiu da situação. E a gente foi trabalhando. Consolidando a marca, né? E aí eu pedi a Deus um novo negócio. E eu precisei de uma base. Sim, da Mary Kay. Fazer publi aqui. Precisei de uma base. E a pessoa foi deixar lá na empresa pra mim e levou a diretora dela. E aí a diretora dela chegou pra mim e disse: por que você não compra direto da Mary Kay? Porque você vai comprar mais barato. Aí eu disse, mas para fazer o negócio? Aí ela disse, se você quiser, você pode fazer o negócio. Aí eu disse, não tem tempo para isso não. Eu me lembro uma vez, só rapidão, para tu continuar. Eu tava lá no escritório da Glidismar e ela me falou essa história da Mary Kay. Aí eu falei assim, Glidismar, tu já é tão ocupada com tanta coisa, tu ainda vai se meter com a Mary Kay. Ela falou, não, Ari, mas aí tu me explicou o propósito de Deus, eu pedi pra Deus orientação e tal. Eu falei, E, gente, é incrível que pareça, a Glidismar, tudo que ela se entra com esse brilho no olhar bem aqui, esse desejo, esse desafio. E eu lembro que eu te via tu falando, era tanta alegria e empolgação desse novo projeto, que eu falei, meu amigo, isso aí vai ser sucesso. Porque a mulher fala com empolgação e ela tem autoridade para falar de Mary Kay, porque ela de fato vive, ela é de manhã, de tarde, de noite, usa Mary produto, Kay. Falo da Mary Kay. Porque para mim Mary Kay foi uma confirmação
divina para mim, né? Uhum. E Mary Kay, eu não sei qual o propósito ainda, eu ainda não tenho a certeza do que Deus quer em Uhum. relação à senhora Mary Kay Ash, a Uhum. vida da senhora Mary Kay Ash, porque foi a vida dela que me motivou. Sim. Senhora Mary Kay Ash com seus 45 anos, eu entrei na Mary Kay com 45 anos, Uhum. não façam cálculos, eu não vou dizer pra vocês quantos anos eu tô na Mary Kay. Então, a senhora Mary Kay Ash, com 45 anos, ela liderava mais de 1.000 homens e ela pediu para aumentar o salário dela. E o dono da empresa disse que jamais iria aumentar o salário de uma mulher. Uma mulher não poderia ganhar mais do que um homem dentro da empresa dele. Então, ela se demitiu e aí ela começou a escrever as regras de uma empresa a qual validaria uma mulher, né? Sim. Reconhecer a mulher, valorizar a mulher. E aí, com aquela escrita dela, surgiu o livro Milagres que Acontecem. E no livro, né, relata lá da senhora Mary Kay Ash, do empreendedorismo, de como aquela mulher entendia de marketing. Qual é o nome do livro? Fala de novo aí. Milagres que Acontecem. Milagres que Acontecem. É muito bacana esse É livro. a biografia dela. A biografia dela. Toda pessoa, seja homem, seja mulher, deveria ler esse livro. Empreendedor, né? Empreendedora. Espiritual. Fica a dica, espiritualidade na veia, Sim. né? Marketing. Uma Relações mulher muito humanas. humana, né? É muito bacana o livro, né? Muitos desafios, né? E eu me vejo assim. Você se né? identificou com a história dela. Eu me identifiquei muito com a história dela. E comecei a fazer Mary Kay, né? Comecei a fazer Mary Kay. Com 6 meses de empresa, eu digo, não dá pra mim, não. Não tô conseguindo conciliar as duas coisas. Eu disse isso pela manhã, liguei pra minha diretora, já pra desistir, né? E ela disse, e Deus não falou com você? Eu digo, né? Quando foi à tarde, uma pessoa me liga, dizendo que tinha me visto no Instagram e que queria muito se cadastrar na Mary Kay. Olha só. Então, pra mim, aquilo ali no mesmo dia isso aconteceu. No mesmo dia, né? Então, aquilo ali foi uma confirmação. Uma confirmação. Né? E aí, ano seguinte, eu fui pro seminário da Mary Kay. Eu fui para uma reunião da Motu em São Paulo, que era na mesma época do seminário. E aí eu disse para minha diretora, eu digo, eu vou aproveitar e vou participar desse seminário, né? No entanto, eu era consultora e lá no seminário foi assim um divisor de águas para mim, vendo a realidade de muitas mulheres, né? Claro, quem é que não gosta de ganhar bem, né? Sim. Eu acho que dinheiro, ele não pode ser o seu servo, o seu senhor. O seu senhor. Ele tem que ser o seu servo, né? E aí, naquele momento, eu via a realidade de mulheres realizadas, ganhando seus 50 mil mensal, 100 mil mensal, acredite. Agora, tudo depende do seu trabalho. Sim. Porque a gente vai encontrar pessoas na Mary Kay que pode ganhar R$1.000 por mês. Um salário mínimo por mês. Mas existem realidades de 15 mil, 20, 30 mil por mês, né? Gente. Hoje, meu filho mesmo, esse que passou para auditor fiscal, chegou para mim, quando viu meu contra-cheque, e disse, mãe, não vou falar quanto não fale. Disse, não fale. mãe, vá fazer Mary Kay, né? De tanto que ele ficou alegre com o resultado, né? Mas muito suor, muito esforço. Muito suor. Todos os Às dias, vezes você inclusive. vê a Gleidismar ali sorrindo nas redes sociais. Gente, eu carrego minha malinha, eu carrego minha sacolinha junto com os produtos para levar até a minha cliente. Sim. E isso eu faço com todo prazer. E, detalhe, levantar a autoestima de uma mulher que tá com depressão, de uma mulher que tá triste ali, pensou até em suicídio, isso é missão. Verdade. Isso não é apenas venda de batom. Mary Kay Ash dizia que um batom muda o mundo. E muda mesmo. Se eu tivesse aqui sem esse batom, talvez
o A impacto imagem a imagem não ficaria tão legal. Exato, né? exatamente. Mas, e quando você passa, você mesma, mulher, passa, você se sente melhor, mais bonita, Sim. né? Agora, você ir na casa de uma pessoa que tá lá deprimida, que não quer nem passar um batom, e ela te dá essa chance de ser cuidada, de ser maquiada, e de repente ela se olha no espelho e diz, meu Deus. Exatamente. Então, a maquiagem é para realçar a beleza da mulher. Uhum. É para realçar a beleza que Deus nos deu, né? Então, eu vejo o Mary Kay muito como missão mesmo. É interessante o que você acabou de falar, porque há muitas mulheres que não se motivam nem pra vestir uma roupa, passar um batom igual tu falou. E quando você entra com essa ideia, principalmente, de que toda mulher tem seu valor e a beleza realçada com os produtos Mary Kay se torna ainda mais valorosa, não só se trata sobre comércio de produtos cosméticos, não, se trata de autoestima, de ver o ser humano, o valor que ele realmente possui e ele se enxergar com esse valor. Eu acho que você tem várias experiências, né, com mulheres que antes eram de um jeito e a partir da sua intervenção se tornaram outras. Fala um pouco também para nós do seu trabalho com as vendedoras, que você lidera pessoas, né? Como é que funciona? Que tipo de dicas você passa para elas? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Ari, eu não falo só de cuidados com a pele, nem maquiagem, né? O nosso time é um time 30 anos de empresa, né? Eu acho que eu aprendi alguma coisa, muita né? coisa. Então, eu uso esses momentos para transbordar na vida delas, para falar sobre a sua saúde financeira, para falar sobre a sua saúde emocional. Porque nós somos sistêmicos. Se todas as áreas da nossa vida não estiverem em equilíbrio, a gente definha. Verdade. O que adianta você estar lá na igreja, orando, pedindo a Deus, você participa lá do seu culto, da sua missa, enfim, da sua doutrina, mas você não se dá bem com as pessoas, você não é uma pessoa humana, você não pega um livro para ler, você não serve a ninguém, você não tem uma profissão bem definida, você é muito complicada para conseguir até um namorado, né? Sim. Então, gente, é preciso esse equilíbrio, porque a nossa vida é uma roda e essa roda precisa girar. Essa roda precisa andar e andar para frente. Exatamente. Né? O passado nos serve apenas para que a gente possa qualquer situação ressignificar para nos levar para frente e para o futuro. Mas o que eu passo muito para elas é: viva o hoje da melhor forma possível. Acorde já agradecendo a Deus por estar respirando. Porque nós somos um milagre. É verdade. Eu sou um milagre, você é um milagre, né? Mas a gente precisa ser grata por esse milagre. Por nossos órgãos, por ter 2 mãos, Tudo 2 pés, né? Tem por gente poder falar, né? Poder falar, né? Então, eu já amanheço agradecendo a Deus, Senhor, muito obrigada por esse dia que o Senhor me deu, por essa oportunidade de transformar a minha vida e a vida do outro. Me ajuda a transbordar de acordo com a tua vontade e não de acordo apenas com a minha vontade, mas sim com a tua vontade. E é essa mensagem que eu queria deixar aqui. Com certeza. Que a gente pudesse, todos os dias, agradecer a Deus pelo dom da vida e por todas as oportunidades que Ele coloca na nossa frente. Sim. São tantas, né? São tantas. Às vezes a pessoa diz assim: ah, mas é porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou começar porque eu não tenho dinheiro. Aí eu pego e digo assim: pensa comigo. Para entrar na Mary Kay, você pode entrar até com R$163. Se você não tem um produto e nem tem um dinheiro. Se você fizer uma rifa de, vamos colocar ali 15 pontos, de R$15 e colocar 12 pontos. Você já vai ter aí quanto? Faz os cálculos para mim, Ari. Calcula aí, Kennedy. 180. Em tempo real aqui, gente. Aqui ao vivo, gente. Já vai... Não, é 15 vezes 12, 180, né, não? 180. Rapaz, é ligeira. Aqui é matemática ambulante. Então, ela já tem um dinheiro para entrar à vista. Não vai Olha ficar aí. devendo a ninguém, nem passar cartão. Sim.
mas ela precisa querer. Tem que ter atitude, né, Tem que ter Gladysmar? a atitude. Primeiro passo. Tem que ter a ação, É né? verdade. Inclusive, eu sou coautora do livro O Tempo de Ação. né? Exato. Por quê? É justamente disso que a gente precisa. É preciso a gente usar o nosso tempo e agir dentro dele. E saber usar o tempo, Saber usar o tempo. né? Que hoje é um Porque- ativo mais valioso das pessoas, né? É. Eu sempre digo pra quem, inclusive os convidados aqui do podcast, assim, vocês não estão sabendo não, mas a Gladysmar, ela foi convidada assim, eu falei, Gladysmar, apareceu uma oportunidade, você quer? Vamos? Bora, Ari, eu tô junto. Então até agradeço você, porque a tua agenda eu sei que é toda fechadinha, então ela abriu um espaço na agenda dela pra estar aqui com a gente, um tempo precioso dela, então eu sempre falo para meus convidados, o seu tempo pra mim é o maior presente que eu posso receber, porque realmente o ativo mais valioso que as pessoas têm é o tempo, né? Então só ressaltar aqui, tá bom? Você também tá aqui com a Obrigada, gente. Mas isso que tudo que você falou faz sentido. O tempo de ação, é o tempo de agir, né? É o tempo de você mudar o cenário da sua vida a partir do empreendedorismo, a partir da Mary Kay, que é o que a gente estava comentando aqui, que é uma marca que tem uma credibilidade mundial, Mundial. não é? É. E que se você pode até fazer um merchan, quiser Mary Kay, falar com a Gladysmar, né? Não, Mary Kay pra mim tem sido um divisor de águas, Uhum. né? Na minha, eu digo assim que eu tô assim numa transição bem bacana de Sim, carreira, né? Sim. E Mary Kay, essa empresa, por ser familiar, ainda me conecta mais ainda, né? Sim. Você nunca ouviu falar da Mary Kay, que a Mary Kay foi vendida, que a Mary Kay tá passando uma situação difícil, que a Mary Kay... Não, só coisas boas, né? Nós temos a melhor base. E tá na promoção, tá, gente? Olha aí. Aproveita. Fala o teu arroba aí pra galera que tá assistindo. @ Gladysmar Vignoli Oficial. Pronto. Agora, ó, Gladysmar GLEYDISMAR Olha aí. @ Vignoli VIGNOLI Oficial. Pronto. Eu vou pedir pro Kennedy depois na edição colocar, viu, Kennedy? Aí É bom, o Kennedy, é arroba. melhor. É importante. Porque a pessoa pode dar um stop. Eu vou pegar, seguir essa referência da beleza aqui. Mas eu digo pra vocês, pessoal, para além da profissional, tem a Gladysmar. Deixa Pode eu ficar à falar vontade. aqui um pouquinho sobre Mary Kay. Sim, sim. Porque muitas vezes a pessoa diz assim: ah, eu não posso entrar porque eu tô grávida. Ah, eu não posso entrar porque eu tenho um filho pequeno. Ah, eu não posso entrar porque meu marido não deixa. A gente vê diversas objeções dentro da Mary Kay. Primeiro, se teu marido não deixa, né? Conversa com ele, com carinho. A mulher sábia edifica a casa. Uhum. Conversa com ele e pode ter certeza, os teus resultados vai fazer com que ele chegue pra você como o meu chegou e falou pra mim. Não vá pensar que eu fui apoiada pela minha família em fazer Mary Kay, não, gente. Teve desafios, né? Eu tive desafio. Minha empresa fatura milhões. E eu fui vender batom. Olha só. Sabe o que é isso? Então, meu marido não apoiava. Até que ele chegou pra mim e disse: você tem razão. Olha só. Né? Mary Kay te dá a liberdade de trabalhar no horário que você puder. Mary Kay te dá a liberdade de trabalhar no local que você quiser. Eu fui para a Alemanha no passado, o meu fechamento do mês foi lá. Olha só. E simplesmente, sinceramente, as consultoras sabiam que eu estava viajando, todas se preocuparam em fazer o negócio acontecer. Sim. Eu faturei mais do que se eu tivesse aqui. Eu digo, eu tô precisando fazer Mary Kay de longe, né? Eu vou fazer outra viagem depois. Então, assim, você pode fazer de onde você tiver. Sim. Tiver um celular, você já pode fazer Mary Kay, né? Não tem obstáculos. Não tem obstáculos. Então, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, porque esse não tem preço que pague. Verdade, Você chegar num restaurante bom, comer o que você quiser sem precisar olhar para o lado direito do cardápio. Viagens é a empresa que eu conheço que mais reconhece os seus colaboradores. Não é colaborador, porque todos nós somos independentes, né? Uhum. As suas consultoras.
Sim. né? Nós temos um plano de carreira que muitos não sabem, mas nós podemos até garantir a nossa aposentadoria com 55 anos, caso você chegue ao nacionalado. Se você fatura ali 60 mil mês, você recebe na conta 3 milhões e 800 pelos cálculos que eles nos referem. Uhum. Agora, deixando bem claro, tudo na Mary Kay é meritocracia. Tudo. Olha Ah, só. a Mary Kay dá a bolsinha, mas você precisa trabalhar para ganhar a bolsinha. Sim. Ah, a Mary Kay dá um tênis, como esse mês. Esse mês a gente tá na promoção de um tênis maravilhoso, Uhum. né? Que todas querem ganhar. Mas é preciso que Eita. todas façam Tem o que que agir. tem que ser feito. Tem que Porque eu agir. digo, Mary Kay é para todo mundo. Mas nem todo mundo é para Mary Kay. Importante. Agora, nós vamos para um quadro aqui bem legal que os convidados amam. É desafiador. É o bate-bola. Olha só, eu vou vou fazer perguntas e você tem só uma resposta para dar. Você não pode vir com muita coisa não, tem que ser papum, sabe? Tá Aquele bom. momento de papum. Topa? Topo. Então vamos lá, vamos começar aqui com esse momento. Já estamos chegando na reta final da entrevista, passa rápido, gente, mas eu creio que muita coisa que a gente aprendeu hoje, e o bom é que fica gravadinho, as pessoas podem ver, rever, né? Então, enfim, muita coisa boa já rolou aqui, mas eu vou começar a bate-bola da Quinta e Rebelo aqui contigo agora. Um versículo que te inspira. Josué 1:9. Josué 1:9. Você quer falar? Seja firme e corajosa. Muito bem. Não tenha medo. Uma mulher que te inspira como líder. Mary Kay Ash, Pronto. E uma mulher que te inspira na vida toda? minha mãe. Ah, é isso que eu fiz Minha novamente. Um hábito que transformou sua vida. Um hábito que transformou minha vida, Sim. meu devocional, Olha. todos os dias. Um lugar que recarrega suas energias. O templo. Uma qualidade que você mais valoriza na tua equipe. Coragem. Um sonho que ainda quer realizar. Um sonho? Só um? Padre Florencio dizia que eu era muito sonhadora, né? Viajar para a França com toda a minha família, filhos e noras. Eita, maravilha. Um ótimo sonho. E se der para levar os netos também. Também. Agora complete a frase. Liderar é... O bate-bola aqui é forte. Liderar é tão, né? É tão forte isso. Mas liderar é ter sangue no olho. Olha, gostei, porque é bem nordestino. Sangue no olho. Sangue no olho. Uma música que você ama e que você poderia cantar uma palhinha aqui durante o nosso episódio. Ele tá desafiando agora, ó. Tu Que ela é és cantora. o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que seja para sempre, Senhor, da minha vida. Olha aí, tá vendo? Aqui é uma convidada, é uma cantora, é uma artista. Mas eu já sabia que você gosta de cantar, então eu fiz de propósito. Não tá aqui no script, foi eu que inventei agora. Eu conheço. A gente conhece os convidados também, olha só. Agora, vamos lá. Olhando pra câmera, pra sua câmera, eu quero que você, agora na reta finalzinha aqui já do podcast, que conselho você quer deixar para mulheres que estão começando a empreender? Conselho que mulheres que cuidam da família, mulheres que estão nessa vida de multitarefas, que conselho você quer dar para elas quererem viver cada vez mais com propósito? Que conselho você quer deixar para elas? Eu queria encorajar você a empreender hoje mesmo. Não desista dos seus sonhos. E com empreendedorismo, eu posso também pegar na tua mão e te ajudar. Agora, deixa eu te falar. Não deixe que as pessoas determinem os teus sonhos. Siga os seus passos, siga o seu coração. Seja forte, tenha fé, seja corajosa e vá adiante. Porque você pode.
Eita, ó, palmas. Tem que botar aqueles efeitos sonoros de palmas, não tem? Ó. Minha amiga, foi um prazer te entrevistar, bater esse papo, na verdade. O nosso podcast Quinta e Rebelo, assim, é esse espaço aberto. Você se sentiu à vontade? Eu posso deixar um recado? Pode, fique à vontade. Ontem eu fiz uma parceria com a empresa, né? E eu tô com uma viagem marcada no dia 22, 23, dia 22 a 25 de agosto. Então, vá lá no meu Instagram que vocês vão saber que viagem é essa. Eita, vai lá, corre lá. Seria um outro episódio, viu? Porque isso foi um encontro que eu tive com uma irmã Adélia, que ela vai ser ainda uma santa para nossa igreja. E ela pediu que eu fizesse viagem para Simbres, onde Nossa Senhora apareceu aqui no Brasil. E eu vou... Tá organizando essa viagem. Eu já tô organizando. Então, quem tá interessado, vai aonde? No arroba Gleides Mavignoli Oficial. Olha não vou aí. soletrar não, porque nosso vamos colocar amigo vai no crédito. colocar Conhecer a Gleidismar hoje, dessa forma que a gente conheceu no podcast, vai dar para as pessoas um novo olhar sobre a tua vida, você sabe. Então, eu quero agradecer muito por ter sido sincera, verdadeira, como sempre é, na verdade. Por esse bate-papo gostoso, descontraído que a gente sempre traz. Confiar na Quinta e Rebelo para cuidar do seu patrimônio, que é a Macrolube. Agradecer o Marcos por ter essa esposa maravilhosa. Meu amigo, parabéns pela empresa, parabéns pela esposa, parabéns pela família. E claro que ela está representando aqui toda a família Macrolube e a sua família também. Então, Marcos, um abração para você, meu amigo. Tive a oportunidade de estar lá várias vezes, ele sempre me recebeu com muito carinho. Então, muito obrigado, viu, Marcos? Vou falar seu não para não envelhecer, né? Porque ele é espírito jovem. Então, Marcos, muito obrigado. E minha amiga, dizer que a gente tá sempre de portas abertas para você, viu? Obrigada. Quiser deixar mais um recadinho final aí, fica à vontade. Eu cantei essa música e uma coisa eu te peço. Que Jesus seja o centro da sua vida. Amém, amém. E você que nos acompanha, eu quero te agradecer por ter ficado com a gente até esse momento. Esse episódio é super especial, então compartilha, né? Passa para pessoas que estão interessadas em ouvir uma mensagem de uma empreendedora que passou por vários desafios, mas venceu e está aqui para contar a história dela. E você também pode vencer, você também pode empreender. Mas lembra, empreender não é uma aventura, tem que ser feito com muita responsabilidade. E claro, quando for empreender, pensa na tua marca com carinho, registra sua marca com a Quinta e Rebelo. Muito obrigado pela tua atenção. Até a próxima, pessoal. Tchau.